Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Engie Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.enge.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatos relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar o desempenho da Engie Brasil Energia no primeiro trimestre de 2024, estão conosco hoje os senhores Eduardo Takamori, diretor financeiro e de relações com investidores, e Rafael Bósio, gerente de relações com investidores. Agora eu passo a palavra ao Takamori para iniciar a apresentação. Takamori, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Adri. Obrigado pela participação de todos. Alguém pode confirmar quantos somos no momento aí? 117 aqui está Estamos em aparecendo. 117, Então, isso, obrigado 118 pela agora. participação de todos. Antes de iniciar a apresentação, eu queria, naturalmente, comentar sobre a enchente do Rio Grande do Sul. A Engie está presente no Rio Grande do Sul há mais de 25 anos, desde a nossa privatização da Eletrosul, então a gente tem, naturalmente, uma profunda conexão com o Estado. A gente está muito solidarizado com a situação das vítimas e famílias e população, empresas afetadas pela catástrofe, né, pelas enchentes da região. Ainda não acabou, então tem previsão de chuva pelos próximos dias também na região, então é necessário uma atenção redobrada e a gente precisa ajudar. Aqui, a mensagem do nosso lado é que a Engie, não só a Engie Brasil Energia, essa empresa, como outras empresas do grupo, já estão atuando diretamente para fazer uma campanha onde a companhia vai dobrar os recursos doados pelos colaboradores. Então, esse é só um primeiro passo, uma etapa mesmo de auxílio emergencial, e naturalmente a gente vai contribuir à medida que a situação de urgência e emergência for ultrapassada. Então, estamos fazendo a nossa primeira parte. A gente recomenda que cada um de vocês, aqui é um apelo nosso, né, um convite para que cada um de vocês também faça a sua parte e ajude tanto por meio dos canais oficiais do Estado, ou seja, ou também por meio das ações que os seus amigos, parceiros, ou comunidade, ou localidade estejam promovendo. É muito importante que todo mundo faça a sua parte e não só se comova, mas que haja também. Então, faço esse chamamento para todos vocês. Sobre os nossos ativos, né? A gente está no estado desde 98, inicialmente com a usina hidrelétrica de Passo Fundo, outros ativos termoelétricos que a gente já não tem mais gestão sobre, que foram desinvestidos ou descomissionados ao longo do tempo. E temos também duas usinas que ficam exatamente na fronteira entre o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nenhum desses ativos foi afetado ou apresenta um risco qualquer nesse momento, né? Eles estão sob observação. Passo Fundo, naturalmente, que é mais próximo das regiões afetadas, teve uma afluência muito grande nos últimos dias, semanas, então ele requer uma atenção especial, mas não tem nada que requeira uma ação extraordinária. Estamos apenas fazendo uma observação mais próxima, mantendo o volume de reserva maior, depressão no reservatório, de forma a garantir a segurança das pessoas e das instalações e de toda a região, tá? Então, reforço a importância de cada um de nós fazer a sua parte para minimizar, reduzir o impacto dessa tragédia, tá bom? Aqui,
passando para os destaques do primeiro trimestre, a gente, até antes de falar desses slides aqui, desses destaques aqui, eu queria mencionar para todos que esse primeiro trimestre costuma ser um trimestre um pouco mais tranquilo para todo mundo, né? Um trimestre que não é o fechamento de ano, mas nesse caso aqui é um trimestre que reflete o momento de transição da Engie Brasil Energia. Então, eu queria destacar essa questão para todos vocês, porque aí entrando no slide aqui, a gente fez o closing da operação de venda parcial da nossa participação societária na TAG. A gente reduziu de 32,5%, né, vendemos 15% e permanecemos com 17,5% do capital social, que é o primeiro quadrinho da esquerda aqui, logo no começo de janeiro. Então, naturalmente, tudo que segue, todo o resultado do primeiro trimestre é afetado, tanto pelo resultado da venda, pelos proceeds da venda da TAG, quanto também pela menor contribuição do ativo. Então, vocês vão ver que isso se estende por toda a nossa apresentação. Teve um segundo fato muito relevante, que foi a conclusão da aquisição dos conjuntos fotovoltaicos de Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol. São 5 conjuntos fotovoltaicos que a gente comprou da Atlas. O closing foi feito no final do trimestre, em 6 de março, então a contribuição dele no resultado é bastante tímida ainda. A gente só vai conseguir ver efetivamente a contribuição dele ao longo dos próximos trimestres, né? Então, mas é um motivo de orgulho aqui, em linha com a nossa estratégia de crescimento em renováveis. O terceiro quadrinho aqui é a reafirmação do rating nacional de longo prazo, em AAA, aqui do Brasil, padrão brasileiro. Isso é muito bom porque garante que a gente consiga emitir dívidas de uma forma muito competitiva e reduzindo o nosso custo de capital. E a gente tem se beneficiado disso ao longo do tempo, e esse é um elemento caro para a gente quer manter esse triplo A. E o quarto elemento aqui é comunicando a vocês todos a aprovação na AGO, que aconteceu no dia 25 de abril, a aprovação da distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e complementares de 23, e agora no valor de 994 milhões de reais, bem perto de 1 bilhão. Essas ações vão ser negociadas ex-dividendos a partir de 7 de maio, pagamento sendo realizado no final de julho, 26 de julho. No próximo slide, a gente tem aqui já o efeito econômico e financeiro desses eventos que a gente acabou de mencionar. Nosso EBITDA ele apresentou um salto de cerca de 2 bilhões para 3,16 bilhões. Vocês podem observar que uma parte expressiva desse aumento de 53% foi proveniente do resultado líquido da alienação parcial da TAG. Então, 1,35 bi é associado exclusivamente a esse resultado líquido. E quando a gente tira, naturalmente, esse resultado líquido da alienação, a gente vê um decréscimo de cerca de 12% do nosso EBITDA ajustado aqui, né? Não chega a ser o ajustado, porque o ajustado, vocês vão ver que é um valor que ainda tem que fazer os ajustes de FRS lá, tanto de cotista quanto de transmissão, mas nesse caso aqui, se você tira o efeito exclusivo de TAG, você consegue imaginar que ele reduziu 12%. Um outro ponto importante aqui para a redução do nosso EBITDA, quando comparado trimestre contra trimestre do ano anterior, é a saída de Pampa Sul. Pampa Sul ela foi alienada no segundo trimestre do ano passado, então é natural que você teve essa variação de escopo também afete o nosso EBITDA. Então, se a gente soma esses dois, né, só de somar 86 mais 117, dá para perceber que boa parte dessa variação negativa de 12% pode ser justificada por esses dois elementos. Tiveram outros, naturalmente, a gente teve redução de compra de portfólio, teve resultado a maior na CCE, outras variações ao longo do resultado, mas, de grosso modo, todos eles se neutralizam, sendo que a gente pode caracterizar essa variação de EBITDA, principalmente TAG e Pampa Sul. Naturalmente, o reflexo disso no lucro líquido também é muito importante, da alienação da TAG, praticamente dobrou o lucro líquido, mas é importante destacar e relativizar, né, que o lucro líquido da venda, que resultou em 891 milhões aqui, ele é um lucro que é muito expressivo quando você vê dentro do trimestre, né, ele é mais que o dobro do lucro que a gente observa, ele praticamente mais que dobra
o lucro observado aqui de 793 milhões de reais para o trimestre, mas, naturalmente, se você avalia isso do ponto de vista anual, ele vai ser bem menos relevante. Tá? Só para relativizar também que isso não vai se perpetuar, né? Isso é um elemento não recorrente que vai ser diluído ao longo do ano. Ele ajuda, naturalmente, tanto o lucro líquido aqui, na verdade, os proceeds dessa venda ajudam a, a permitir a entrega do nosso CAPEX também, que é muito expressivo, como a gente vai explorar mais para frente. Sobre o lucro líquido, naturalmente, então, a gente teve essa contribuição de EBITDA de 149 milhões abaixo, como vocês podem observar nos boletos do lado direito da apresentação, e também foi praticamente integralmente neutralizado por um resultado financeiro líquido muito positivo em relação ao ano anterior, né? Menos custos financeiros, praticamente 80% da nossa dívida é indexada em IPCA, e, naturalmente, quando você tem um IPCA mais fraco, né, abaixo do primeiro trimestre de 23, você tem um alívio nesse custo, nos custos financeiros. Então, e também uma posição de caixa bem mais expressiva ao longo desse trimestre aqui, em função dos proceeds da TAG, que foram utilizados apenas no final do trimestre no closing de Atlas. No próximo slide, a gente já percebe indicadores de ESG. Aqui também fortemente influenciado o primeiro quadrinho superior esquerdo, mostra emissões totais e intensidade de emissões, ambas reduzindo de forma muito expressiva, basicamente em função da saída de Pampa Sul do nosso portfólio. Basicamente, o que sobra é escopo 3, então a gente já fez nosso dever de casa do escopo 1, escopo 2 também, mas, de fato, a gente tem agora a meta aqui de fazer toda uma educação e convencimento e monitoramento das emissões da nossa cadeia de valor, né, da nossa cadeia de fornecimento. Indo para o segundo, superior à saúde e segurança, nossas taxas de frequência, que a gente mostra nossa taxa de frequência aqui, teve uma evolução muito expressiva. Nossa taxa de frequência era de 1,4, aproximadamente caiu para 0,5, uma redução muito expressiva, que mostra nosso compromisso em saúde e segurança dos nossos colaboradores. Terceiro quadrinho da parte superior, percentual de mulheres na força de trabalho, a gente apresentou uma evolução também. Isso tem sido percebido ao longo dos últimos trimestres, como vocês devem bem ter reparado. A nossa força de trabalho de mulheres aqui saiu de 26,9% e chegou a praticamente 30%, ao longo desses 4 trimestres de diferença aqui. E o percentual de mulheres em posições de liderança também aumentou de forma ainda mais expressiva, de 23% para praticamente 28%, né, ultrapassando os 25% aqui, que nos enche de alegria aqui, está em linha com a nossa estratégia de equidade de gênero aqui. Nos quadrinhos inferiores, investimento em inovação, a gente teve uma redução justificada pela saída de Pampa do nosso portfólio. Então, a gente continua investindo de forma expressiva em inovação em P&Ds, mas a gente tem uma base agora menor de receita operacional líquida também. Investimentos em responsabilidade social apresentaram um acréscimo significativo aqui de 2 para 2,5 milhões de reais entre trimestres, e conseguimos manter basicamente o mesmo número de pessoas engajadas aqui nos programas de relacionamento com a comunidade. Mais de 14 mil, que também é um motivo de orgulho para a gente aqui, mostra a nossa preocupação da parceria com as nossas comunidades. Por fim, dos destaques ESG, a gente também comenta e indica que todos vocês deem uma visitada no nosso relatório de sustentabilidade de 23. É um trabalho muito bacana, que é uma ferramenta de gestão e prestação de contas para todos vocês. Ele segue as diretrizes do GRI e tem a asseguração do Bureau Veritas, e vocês têm tanto o QR Code aqui, quanto vocês podem acessar o nosso hot site do relatório de sustentabilidade, que está no nosso site também. Então, passamos agora. Rafa, você toca agora a parte de comercialização. Obrigado, Taka. Sim, vamos lá.
Acho que temos aqui boas notícias aqui vindas daí da área comercial, né? Como sempre, a gente destaca que a nossa estratégia de comercialização, ela procura realizar, né, a venda gradual da nossa capacidade comercial e, obviamente, buscando preços mais favoráveis em janelas de oportunidades. E foi o que aconteceu tanto no quarto tri do ano passado, como nesse primeiro tri de 24, né? A gente teve maior volatilidade de preços, e a gente conseguiu contratar um volume significativo da energia futura, essa entrega no futuro, especialmente ali nos anos de 26, 27 e 28. Então, a gente procurou até acelerar a venda, né, o fechamento dessas posições. Então, se vocês, inclusive, compararem os números que a gente tem reportado, né, de descontratação nos últimos trimestres, é possível identificar que houve essa aceleração ali a partir do terceiro tri, né? Por exemplo, a energia que a gente tem descontratada para 2028, tinha descontratada para 2028 no final do terceiro tri de 2023, ela passou de 41% para 30% agora no primeiro trimestre de 24. E a gente também identifica quedas, boas quedas também nos anos de 27, nos outros anos, tá? Então, isso mostra que efetivamente a gente é, é, o, pratica essa estratégia, tenta procurar, né, tenta capturar esses momentos, né, de, às vezes, o maior estresse do mercado, como que ocorreu aí no quarto tri, no primeiro tri, e vai valorizando, né, o nosso portfólio, né, e isso tudo é fruto de ter essa flexibilidade, você não ter a pressão de ser obrigado a contratar por ter uma posição muito longa em um dado período, né? Acho que aqui outro ponto a destacar é que, olhando aqui o gráfico do lado esquerdo, né, de descontratação, é importante destacar que esse gráfico já considera os ativos de Atlas, como que o Takamori mencionou, que passaram a fazer parte efetiva do nosso portfólio ali no início de março, né, e lembrando que a gente tem uma abertura mais detalhada do nosso balanço de energia lá na seção de anexos no slide 35. E lá vocês conseguem identificar, por exemplo, que dos anos de 24 a 29, a gente realizou vendas médias de 160 megawatts médios, tá? Então, acho que isso é um fator relevante no trimestre. Passando para o próximo slide, por favor, Ivani. Aqui a gente também demonstra que continua capturando aqueles clientes que estão migrando do ambiente regulado, do ambiente cativo, né, para o ambiente de contratação livre, uma aceleração muito representativa nesse trimestre, justamente porque foi a partir do primeiro tri que os menores clientes conectados na alta tensão começaram a ter a possibilidade de migrar. Nós tivemos aí um aumento de quase 47% no comparativo anual. E isso é importante porque a gente encartera esses clientes e potencialmente vai fidelizá-los, né, gerando valor e com custo, né, de captura e de mercado, potencialmente um custo mais baixo, que obviamente é muito mais barato você capturar nesse momento da migração do que depois procurar retirá-los aí de outro player do mercado. Próximo slide, acho que a gente começa a entrar na sessão de expansão, né, onde a gente atualiza vocês aí do progresso da implantação dos novos projetos. O primeiro deles é o Conjunto Eólico Santo Agostinho. Esse slide vai ser um slide que a gente deve estar sendo a última vez que vai vê-lo na apresentação, porque Santo Agostinho está praticamente totalmente operacional, né, um avanço físico global aí 99,6%. Apenas dois aerogeradores não estão em operação, são aqueles que sofreram aqueles incidentes, né, com as pás, mas isso deve ser regularizado aí agora no segundo trimestre, então a gente considera, né, o projeto eólico Santo Agostinho como totalmente operacional. Próximo slide. A gente também identifica avanço na implantação de Serra de Assuruá, né, no quarto trimestre de 23, o avanço físico das obras era de 31%, passando agora para 45%. Então, o projeto continua avançando aí dentro do cronograma físico-financeiro,
com a expectativa, né, com a nossa estimativa de agora, já no terceiro TRI de 24, no próximo trimestre, já iniciar as operações, né? Vocês podem ver aí na foto, os primeiros aerogeradores já tiveram a montagem concluída, conforme esperado, e a gente tem aí a meta, tem a expectativa de que o COD completo seja atingido até o final do próximo ano. O que também acontece no próximo slide com o conjunto fotovoltaico Açu-Sol, deve ser concluído até o final do ano que vem, mas aí com o início das operações no quarto TRI desse ano. Então, eles são dois grandes projetos que a gente está implantando simultaneamente, que vão ter CODs muito semelhantes. Aqui, a exemplo do que aconteceu com a Suru, há um avanço significativo em relação ao quarto TRI nas atividades de implantação. No quarto TRI, a gente tinha 8,6% de avanço de obras, agora, no final do primeiro trimestre, alcançando 18,6%. Então, tudo nos trilhos e conforme planejado, para que a gente agregue mais essa capacidade instalada de fonte renovável aí no nosso portfólio. Próximo slide, por favor, Ivani. Aqui a gente passa para o segmento de transmissão, mais um slide que vai aparecer pela última vez na nossa apresentação, porque Gavião Real está atingindo agora no mês de junho a operação comercial, um projeto que se trata aí da ampliação da subestação de Itacaúnas e que é um projeto ali contíguo com o nosso sistema de transmissão Novo Estado, que está em operação completa desde fevereiro do ano passado. Continuando em transmissão no próximo slide, aí sim a gente está falando de um projeto de um tamanho bem mais relevante, que é a Asa Branca Transmissora de Energia, né? Que nós tivemos o sucesso no leilão em junho do ano passado. A gente atingiu a obtenção das licenças prévias aí no primeiro trimestre desse ano, e continuamos ainda com uma previsão de antecipação do COD em pelo menos 24 meses, o que deve alavancar aí o retorno do projeto. Próximo slide. Aqui a gente continua reportando, né, excelente desempenho operacional da usina hidrelétrica Jirau, lembrando que essa usina, o grupo ENGIE tem uma participação de 40%, no momento não se trata de uma participação direta da ENGIE Brasil Energia, e a gente continua aguardando a oportunidade de transferência desse ativo do controlador para nós, com a volta do processo de transferência. Mas quanto a isso, nenhuma novidade, desde que nós falamos na última vez na call do resultado do quarto TRI. Próximo slide, acredito que agora estamos aí no último slide da sessão de expansão. A gente fez uma mudança aqui nesse slide para encerrar a sessão como um resumo, né, do lado esquerdo, e para deixar também mais claro, né, do lado esquerdo, uma lista aí dos projetos que estão em construção, né? Então aí nós temos Santo Agostinho, Serra do Açuruá, Sol, Gavião Real e Asa Branca, e do lado direito, para deixar bem claro que são projetos em desenvolvimento, seja projetos que estão em carteira e aguardam melhores condições comerciais, especialmente, para que sejam sim daí levados à construção. Então, esses projetos não estão em construção, ao contrário do que acontece ali do lado esquerdo. E que é importante você ter uma carteira consistente de projetos em desenvolvimento, porque as condições comerciais podem voltar rapidamente. Então, a gente tem que estar preparado para, inclusive, alavancar o retorno desses projetos. Com isso, eu encerro a sessão de expansão e devolvo aí a palavra, Taka, para falar aí do resultado financeiro. Obrigado. Obrigado. Daqui a gente retoma a parte financeira com um pouco da evolução do ROI e do ROIC. A gente teve aqui uma redução de 32,5% para 28,3% no ROI do primeiro trimestre, né, retorno sobre patrimônio líquido ajustado. ROIC também reduziu um pouquinho, de 20,2% para 18%.
natural em função da maior alavancagem da companhia, né, esperado. Do lado direito do slide aqui, a gente recupera sempre o nosso histórico um pouco mais recente de investimentos, que totalizam quase 26 bi, uma alavancagem bastante alta. Isso permitiu que a gente saísse de uma subalavancagem, a gente está perto agora de 2,3%, 2,3 vezes net debt EBITDA, como a gente vai passar mais para frente, e isso permitiu que a gente aumentasse a nossa capacidade própria mesmo com com esse nosso desinvestimento das termoelétricas, né? Então, a gente tem feito uma substituição gradual dos ativos de uma maneira eficiente e garantindo retorno para o acionista. Aqui, nesses gráficos de pizza, a gente observa que a gente gosta de frisar que a nossa empresa era 100% de geração de energia e, aos poucos, a gente foi colocando novos fluxos, diversificando um pouco o nosso portfólio, tanto com a contribuição da TAG quanto a entrada de operação de ativos de transmissão no estado de Gralha Azul. Essa pizza é esperada que permaneça nessa faixa aí, acima de 20%, nesses próximos anos. A gente vai ter tanto ingressos de ativos renováveis, né? Agora finalizando Santo Agostinho, como o Rafael falou, entrando agora também a Suruá e a Sol, mas também a Trindade Branca. Então, isso tende a balancear um pouco os pratos também, mantendo uma boa diversificação. Vale destacar que todo esse blend, esse portfólio, permite que a gente tenha cerca de 60% do total de EBITDA com bastante previsibilidade, estabilidade, como está no primeiro bullet do slide, lá em cima, na esquerda, no canto superior esquerdo. No próximo slide, a gente já entra na evolução da receita operacional líquida. A gente teve uma redução de cerca de 2,9 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para 2,6 bi nesse trimestre agora. Como a gente mencionou ali, top line foi fortemente influenciado pela ausência de receita, ausência de contribuição de Pampa Sul. A gente teve, no segundo elemento ali de CCE, a gente teve uma maior geração hidro, que ajuda a contribuir, teve uma estratégia de SASO muito eficaz também, que ajudou a compensar a frustração de geração das nossas eólicas, como a gente sofreu em linha com todos os outros agentes. A diferença aqui é que, como a gente tem um portfólio predominantemente hidro, a gente conseguiu absorver de uma forma um pouco menos dolorosa que os outros nossos peers. Aqui vale destacar que, já na seção de trade, né, acho que a quinta coluna ali, menos 47 milhões, você teve uma redução de receita de trade, mas também uma redução de despesa de trade do mesmo montante, então a nossa operação está even, não apresenta nenhuma ponto de atenção específico. E no segmento de transmissão, sim, a gente teve uma redução de contribuição de 73 milhões, tanto pela redução da remuneração de ativos de contratos, quanto pela fim da construção dos ativos. Então, a gente deixou de ter a contribuição de receita de construção, que aconteceu ainda no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 53 milhões, e que compõe boa parte desses 73 milhões aqui de redução. Então, nada atípico, nada fora do esperado, essa redução de ROL aqui. No próximo slide, a gente já tem apenas um bridge para a gente chegar no EBITDA. Aqui a gente tem o resultado de participações societárias, basicamente a TAG. A gente gosta de apresentar o resultado da TAG do trimestre aqui, onde ela saiu de uma ROL de 2,2 bi do trimestre e que chega no lucro líquido total de 841. Como a gente agora tem uma participação menor da TAG, isso naturalmente a contribuição para o nosso EBITDA também é reduzida. Né? A contribuição específica foi de 162 milhões de reais para esse trimestre. Próximo slide, aí esse 162 ele vai se encaixar depois aqui, esse slide de EBITDA. Lembrando, esse é um slide que tem muitas colunas. Talvez a gente tenha a missão, né, Rafa, de reduzir o número de colunas aqui no futuro, mas por enquanto ajuda a contar a nossa história aqui no trimestre. Começando pelas extremidades, a gente sempre conta, apresenta o EBITDA sem nenhum ajuste para refletir a situação efetiva da companhia, né? Sai de 2,06 bi no primeiro trimestre de 23, saltou para 3,16 bi nesse trimestre,
mas resgatamos aqui aquela informação de que 1,35 bi foi especificamente da nossa venda, uma situação não recorrente e vai ser diluída ao longo do ano, mas da venda da TAG, né? Então, se a gente olha sem a operação da TAG, a gente teve uma variação de 2,06 para 1,18 bi, uma redução de 12%, como a gente já havia notado. E daí fazemos os ajustes de FRS, tanto para transmissão quanto para cotista, e faz com que a gente consiga ver as barras um pouco mais centrais, então nosso EBITDA ajustado saiu de 1,825 para 1,679, uma variação de cerca de 150 milhões de reais, ou equivalente a 8% de redução. O 150, ele basicamente é justificado pela saída de Pampa, como a gente já tinha mencionado. Aqui ele mostra nas barras centrais o mais 116 ali, é uma redução de culpa de portfólio, a gente comprou menos energia de terceiros. Terceira barra aqui, preço e volume de vendas, ele mostra que, apesar de a gente ter tido muito sucesso na contratação, isso foi feito a um preço de venda um pouco menor também, e comparativamente você teve um volume menor de vendas também. Quarta barra é uma operação superior na CCE, um resultado superior na CCE, basicamente influenciado pela maior geração hidro e a nossa estratégia de SASO, que compensa a nossa geração menor também de ativos de eólicos, né? E aqui destaco também a coluna de encargos de conexão e royalties. Isso aqui basicamente já é a entrada dos ativos da Atlas do nosso portfólio. Então, naturalmente, quando você coloca novos ativos, você tem mais contas de encargos de uso de sistema de transmissão para pagar e tal. Então, esperado. E também a gente teve um pagamento maior de royalties, né? O CFUR-H em função da maior geração hidro. Então, também reflexo da performance dos ativos. Aqui vale destacar também a barra de transmissão, mais 37 milhões, aí de fato a conclusão da entrada da operação dos ativos faz com que você tenha de fato uma RAP superior em relação ao anterior e também mesmo com ajuste de mesmo com revisão tarifária, a gente apresentou um aumento da RAP aqui. E a equivalência da patrimonial da TAG, ele teve uma redução comparativa em relação ao primeiro trimestre anterior, o que justifica, ao frigir dos ovos aqui, justifica essa variação de 8% negativa em relação quando comparado entre trimestres. O próximo slide, a gente chega finalmente no lucro líquido. Lucro líquido, como a gente apresentou no nosso primeiro slide lá de destaques, ele saltou de 882 para 1,68 bi, sendo que mais da metade desse lucro líquido do trimestre é justificado pela venda da TAG. Então, se a gente observa ex-TAG aqui, ex-venda da TAG, a gente percebe uma redução de cerca de 10% do nosso lucro líquido, também fortemente influenciado pelo EBITDA, pela variação de EBITDA de cerca de 250 milhões de reais, e esse, basicamente, neutralizado pelo resultado financeiro muito positivo ao longo desse ano, como a gente já tinha explicado logo no começo. No próximo slide, a gente passa a apresentar o endividamento da companhia. Aqui, a gente saltou, a gente voltou ao mesmo patamar de 2022, né? No final do ano, a gente fechou com um endividamento líquido, dívida líquida EBITDA de cerca de 2,1 vezes. Esse número aumentou para 2,3, lembrando que ao longo desse período, a gente saltou de 21 para cerca de 22 bi de dívida total, com a dívida nova que veio dos ativos da Atlas, e também estamos no processo de alavancagem para fazer frente a todo o cronograma de CAPEX previsto para esse ano e para o ano que vem. Então, vale notar também que a posição de caixa equivalentes aqui de 5,2 bi, ela se manteve mais ou menos no mesmo patamar do trimestre anterior. A gente teve temporariamente uma caixa equivalente muito mais elevado entre o período do recebimento da receita da TAG, que foi logo no começo do trimestre,
e o versus pagamento da Atlas, que aconteceu só no final do trimestre, então a gente teve um resultado financeiro também dessa posição de caixa maior. Parte desse caixa vai ser consumido naturalmente ao longo do ano para fazer frente ao nosso plano de investimentos. No slide seguinte, a gente vê o perfil de composição da nossa dívida, bastante compatível com a nossa geração de caixa, com o nosso EBITDA, então não há nenhum destaque para o perfil em si. Vale a pena destacar que o nosso prazo médio da dívida é bastante longo, 7 anos e meio, a gente tem muita dívida contratada com BNDES também, que ajuda, as nossas debêntures também estão se alongando, também que é positivo. Destaque também para a composição do nosso endividamento, que tem gradualmente sido cada vez mais indexado em IPCA. A gente já teve uma componente muito mais elevada de TJLP, quando ela existia, agora só os contratos remanescentes, CDI também, quando as nossas dívidas eram mais curtas. Então, aos poucos, a gente está praticamente tomando dívida só em IPCA. Então, e também destaco aqui o nosso custo nominal da dívida de 9,2%, equivalente ao IPCA mais 5 aqui, mais de 100 bips abaixo do título do Tesouro do momento. No slide seguinte, aí, de fato, em linha com o que a gente tem falado nos últimos trimestres, nosso plano de investimento é bastante robusto nesse ano. Vai ser o ano de maior investimento da Engie da história, quase 10 bilhões. Parte disso já foi materializado, como vocês podem ter observado nos últimos comunicados, né? A gente fez o closing de Cruzeiro, né, que representa cerca de 2,5 bi, né, 2,4 bi desse valor de 9,6 bilhões aqui. Sobra cerca de 7,2 bilhões desculpa, Cruzeiro, nosso nome aqui para o projeto Atlas. Então, do Atlas foi 2,4 bi, 9,6 menos esses 2,4 bi vai para 7,2, e desse 7,2 uma parte já foi endereçada no primeiro trimestre. Então, está dentro do esperado, nosso perfil de desembolso, o perfil de investimentos está on track, está em linha com o esperado, e naturalmente foi totalmente compatível, tanto com a nossa operação de venda parcial, de alienação parcial da nossa posição da TAG, quanto da nossa tomada de dívida no quarto tri do ano passado, que totalizou 2,5 bi de debêntures que a gente fez no final do ano. Então, a gente equaciona com esses dois elementos, a emissão de debêntures do ano passado, mais a venda da TAG, venda parcial da TAG, da posição da TAG, a gente consegue endereçar mais da metade, para praticamente metade aqui do nosso compromisso aqui em CAPEX do ano. Naturalmente, a gente vai ao mercado mais vezes ao ano ainda, né? Esperado que a gente tem espaço para alavancar, como vocês viram alguns slides atrás, então a gente deve ir para o mercado de novo e sempre buscando maximizar a nossa estrutura de capital. No próximo slide, a gente já vai para o slide de dividendos. Aqui a gente faz uma retrospectiva dos últimos 10 anos, que mostra que na maioria dos anos a gente fez a distribuição de 100% dos dividendos. O dividend yield, ele costuma ser no patamar de 6, 7, 8, chegou, bateu a 8% em 2022, reduziu para 5,6% em 2023, com o nosso, mesmo com uma variação que não foi proporcional, né, a gente continuou mantendo esse patamar próximo de 6% mesmo, fazendo um payout de 55%. Então, é natural que esse ano e ano que vem a gente continue preferindo manter parte do lucro dos dividendos aqui dentro de casa para fazer frente ao nosso investimento e sempre de forma a maximizar a criação de valor para o acionista, né? Então, a gente sabe que alguns acionistas preferem ver o dinheiro no bolso rápido, mas a gente entende que ele vai estar melhor cuidado e gerando mais valor dentro aqui de casa, dentro da Engie, do que sendo distribuído integralmente. Creio que esse seja o último slide da nossa apresentação, e agora vem a nossa aguardada sessão de Q&A. Obrigada, Taka e Rafael.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta de Q&A desta videoconferência. A nossa primeira pergunta vem do Felipe Andrade, que é analista do Itaú BBA, e ele tem dois pontos. O primeiro, até o momento, como tem sido a performance de geração dos ativos eólicos da companhia? E o segundo ponto, como temos visto a dinâmica de preços de energia para o médio prazo, 25, 26. Vimos que a companhia vendeu volumes relevantes em 27 e 28 nesse primeiro trimestre de 24, e se poderíamos compartilhar mais detalhes com relação ao que foram os preços médios observados nessas transações. Tá bom. Ótimas perguntas, Felipe. Respondo a primeira parte, você responde a segunda, Rafa? Vamos lá, qualquer coisa a gente se complementa, Tá bom, começa aí. combinado. Aqui, a performance de geração dos ativos eólicos, ela naturalmente foi em linha com o mercado. Foi ruim, assim, é uma combinação de fatores externos, né, fora do controle da companhia. A gente teve uma frustração, sim, nossos ativos chegaram a gerar 30% abaixo do esperado. A gente teve no valor agregado, como a gente teve novos ativos que entraram em operação, né, Santo Agostinho, o volume de geração eólico teve uma frustração menor, de cerca de 20%, então, mas sim, a gente sentiu, e retomo a minha fala de antes, de que, apesar desse baque do lado de eólica, a gente conseguiu ter uma boa alocação de energia do lado das hidrelétricas, e também uma boa alocação de energia, que se provou muito oportuna nesse momento, né, de frustração de geração eólica. Então, a gente conseguiu equilibrar os pratos aqui e mostrar a resiliência do nosso portfólio. Acho que, né, tá só para complementar, né, se vocês olharem os trimestres anteriores, notariam que a gente, de alguma forma, estava performando melhor do que os nossos peers em geração eólica. E o que explica um pouco isso é que a gente tem uma concentração, né, dos nossos parques no interior da Bahia, onde os ventos ainda estavam conforme esperado. O que não aconteceu no primeiro trimestre, né? Teve bastante chuva lá no Nordeste, e daí foi na região toda. Então, nesse trimestre, apesar de a gente ter um perfil um pouco diferente, a maioria dos nossos ativos não estarem na costa do Nordeste, né, a gente não conseguiu sair ileso dessa temporada de baixos ventos. Mas como, né, reforçando o que o Takamori mencionou, a beleza de você ter um portfólio diversificado é que na geração hidrelétrica e na alocação dos recursos hidrelétricos, a gente conseguiu, de certa forma, mitigar essa queda. Tanto é que o nosso resultado na CCE, em comparação ao ano passado, foi ainda superior. É correto, Taka? Bem colocado. Quer ligar com a parte de preço? Vamos lá. preço? Assim, pessoal, vocês sabem que a gente naturalmente não pode abrir preços de venda, especialmente no Mercado Livre. No mercado regulado, a gente tem abertura total no nosso balanço de energia, que está no anexo da apresentação, mas no Mercado Livre, naturalmente, existem cláusulas de confidencialidade, para não abertura desses valores, e que naturalmente pode comprometer nossa estratégia de venda frente aos nossos concorrentes, frente aos próprios clientes. Mas se a gente recobrar como que foi o trimestre e lembrar ali, por exemplo, a curva de CID, no final de março, o preço de energia incentivada chegou a bater R$190. Energia convencional, acima de 150. É a referência que a gente pode dar. Naturalmente que a gente ficou num patamar próximo desse, mas não temos como abrir esses valores, né? E acho que com isso, né, Adriana, eu já estou, inclusive, antecipando a próxima pergunta, que é a do Arlindo Souza, que também pediu um pouco mais de detalhamento sobre preço, mas, infelizmente, a gente fica um pouco com as mãos atadas, mas o que a gente consegue dar de referência é isso. Takamori, você que é o chefe, o que você acha? Não, eu só queria complementar aqui, desculpa, eu acabei perdendo um pouco, porque eu estava pensando só numa característica que você não chegou a mencionar, em que você mencionou que a gente aproveitou a oportunidade dos preços mais elevados, tanto no quarto trimestre do ano passado, comprovamos aqui também que a gente aproveitou essa janela, aceleramos bastante a venda de 27 e 28 ao longo desse primeiro trimestre,
E sobre a expectativa, naturalmente a gente não tem bola de cristal para falar qual que vai ser o preço médio de 25 e 26, mas eu queria que vocês tivessem presentes a volatilidade e o novo momento da matriz energética brasileira. É uma conjuntura que é muito diferente do passado, onde você tinha mais clareza do que ia ter de preço nos meses seguintes. Hoje, com a conjuntura atual, todos sabemos que a gente tem uma sobreoferta bastante expressiva, mas dependendo da conjuntura, se você tiver mais água ou menos água, se tiver mais demanda, menos demanda, e dependendo das gerações eólica e solar, você de fato pode ter preço ao final desse ano, né? Então, já não é piso como se imaginava no final, no metade do ano passado, né? Aquela ideia de zero de volatilidade já não existe mais. A qualquer momento pode sim dar preço, dependendo da frustração ou da postergação do início do próximo período úmido. Tá? Então, acho que acaba que todos os geradores e todos os agentes de mercado acabam precificando esse risco. Lembrando que a gente não só tem que verificar qual que é o valor provável, mas também tem que ver qual que é a dispersão e probabilidade de ocorrência de diversos cenários. Né? Um ponto que é importante destacar aqui, me parece, ou nos parece, que até o ano passado, os geradores e todo o mercado pensava que a dispersão, a probabilidade de ocorrência de afluências estivesse contida dentro do histórico das últimas décadas. E o que a gente percebe é que, com as mudanças climáticas e com o novo contexto aqui da nossa matriz, a afluência, a ENA, ela pode vir fora dos limites que a gente observou no passado. Isso faz com que você tenha cenários bem mais extremos do que a gente observou no passado, e naturalmente faz com que você tenha uma aversão a risco. Se você é um empreendedor, você tem uma aversão a risco que também é diferente do que se considerava até no passado. Então, só para justificar um pouco o que aparentemente parece ser um movimento um pouco errático do mercado ao longo dos últimos trimestres, ou muito conservador, ele pode ser relido, ele pode ser ressignificado como uma mudança até de percepção de como é que pode evoluir as afluências para o futuro também. É só para deixar estacionar esse assunto aqui, que é um tema apaixonante aqui, que muitas vezes não é bem compreendido também. Obrigada, Taka e Rafael. A nossa próxima pergunta vem do João Fagundes, do Bradesco, e ele pergunta: temos visto um avanço significativo desde 2023 por parte do operador ONS em restringir o output de parques solares, o curtailment. Alguns parques solares da ENGIE, como Sol do Futuro, Floresta e Juazeiro, foram impactados em 2023 pelos documentos do ONS. Gostaria de saber, por favor, como vocês estão vendo o nível de curtailment para os ativos solares da ENGIE no primeiro trimestre de 24 e ao longo de 24. A gente tem acompanhado historicamente os nossos ativos e agora a gente de fato teve a entrada de novos ativos diferentes da operação da Atlas, né? E a gente tem monitorado ainda, João, o que é a expectativa para esses ativos no longo prazo. São os ativos que são ativos solares e na região aqui o que a gente tinha eram ativos eólicos em regiões um pouco diferentes. A gente percebeu um curtamento bastante elevado, sim, desses projetos, e a gente está avaliando aqui para o futuro, tá? Nesse momento eu não tenho como te antecipar muito uma expectativa ao longo de 24, mas sim, a tua percepção está correta de que eles foram bastante afetados aqui no passado recente, tá? Nesse último mês. Lembrando, né, a gente acabou de fazer a internalização desses ativos, então as informações estão, a gente está digerindo as informações aos poucos também. Isso aí, né? Tá lembrando que ter um portfólio diversificado, com fontes diferentes, né, com habilidade de sazonalizar a energia de forma diferenciada, isso ajuda a proteger em momentos de frustração de geração. Obrigado. Caso contrário, a gente teria que ir a mercado comprar energia, né, para honrar os contratos. Né? Perfeito. Isso aí, né? Tá lembrando que ter um portfólio diversificado com fontes diferentes, né, com habilidade de sazonalizar a energia de forma diferenciada, isso ajuda a proteger em momentos de frustração de geração. Caso contrário, a gente teria que ir a mercado comprar energia, né, para honrar os contratos. Né?
Obrigado, Correto. Taka. Rafael, um complemento aqui do André Sampaio, do Santander, com relação à pergunta do João, que a gente acabou de fazer. Ele pergunta como vocês veem a expectativa de curtailmento no longo prazo para as renováveis. Boa pergunta também. Aqui a nossa visão já de bastante tempo, que é de que o curtailment veio para ficar. Ele, inicialmente, há bastante tempo, a gente imaginava que seria só em função das restrições de transmissão do Nordeste, impossibilidade de escoar toda a energia renovável do Nordeste para o centro de carga, mas já também há bastante tempo a gente se deu conta que não seria só a restrição de transmissão, mas também a incapacidade da carga absorver toda a geração de eólica e solar, principalmente solar, né? Porque vale lembrar que a gente não está falando só de geração eólica e solar centralizada, você tem uma quantidade muito expressiva de geração distribuída que entrou no nosso sistema ao longo dos últimos anos, de uma forma exagerada até, em função do nível irracional de subsídios que a gente tem. A gente buscou alertar e intervir para tentar reverter essa política de subsídios para geração distribuída, mas infelizmente não, sem sucesso, e agora a gente está colhendo esses frutos, né? Então, o curtailment, principalmente nas solares, é fruto direto desse conjunto de políticas que demoraram mais, permanecem por mais tempo do que deveriam. Então, a gente percebe que mesmo no médio prazo, a gente vai continuar percebendo curtailment em momentos como o final de semana, onde a carga é mais baixa, o curtailment tende a ser mais importante. Tá? Então, veio para ficar por muitos anos. E lembrando, essa informação essa percepção já havia sido internalizado aqui pelos nossos times, tanto na aquisição da Atlas, dos últimos da Atlas, quanto nos investimentos de Açu-Sol e Açuruá. Tá? Essa nossa visão de curtailment já era proprietária, nossa visão proprietária já era assim há bastante tempo. Obrigada, Taka. Nossa próxima pergunta vem do Henrique Peretti, analista do JP Morgan, e ele pergunta, em relação aos projetos Greenfield, que estão esperando melhores condições de mercado, o que vocês precisam ver para dar um start nesses projetos? A percepção é que o preço continuará oscilando bastante, mesmo em bases anuais. Henrique, eu acho que é tudo uma questão de prioridade, né? Então, você deve acompanhar nossa operação aqui. A gente está no momento de implementar uma série de projetos, a gente está fazendo uma realavancagem da companhia, e naturalmente não seria um bom momento para você aumentar a nossa exposição de energia descontratada, sendo que nesse momento a gente tem outras prioridades. Então, claramente, a gente está focado nesse ano em entregar a Suruá, a Sol, dentro do CAPEX, dentro da qualidade, dentro do cronograma que a gente tem como objetivo. Isso vai garantir a criação de valor para os acionistas. A gente também monitora a oportunidade de mercado, de M&A o tempo todo, então, se de fato tiver uma oportunidade interessante, a gente vai entrar, mas sempre se tiver criação de valor e respeitando retorno mínimo, perfil de endividamento. Então, a gente prefere atuar um pouco mais no safe side do que tomar mais um investimento de renováveis nesse momento. Henrique, daí vale lembrar também que a Engie Brasil Energia faz parte do grupo Engie, que é um grupo que tem uma política super audaciosa de chegar a 80 gigawatts de energias renováveis até 2030. A Engie já está dando a contribuição dela por meio da implementação de Santo Agostinho, a Suruá e a Sussol. Então, a gente não tem nenhuma necessidade estratégica de se jogar num novo projeto Greenfield nesse momento. Então, reforçando, se tiver alguma oportunidade que seja com projetos contratados, que não tenha risco de mercado nesse primeiro momento, a gente vai naturalmente observar, mas a gente não tem intenção no curto prazo de fazer algum projeto, por questão de prioridade. A gente continua com a missão aqui de estar com o portfólio 100% renovável, de boa qualidade, e contratando na medida do possível com
uma duration de contratos que faz sentido tanto para a gente para fazer o de-risk de receita, quanto também deixar alguma energia para oportunidades um pouco mais conjunturais. Mas, então, em resumo, acho que não é o momento de retomar ou de iniciar nenhum novo projeto. Obrigada, Takamori. Nós encerramos aqui a nossa lista de perguntas e só reforçando que nós ficamos aqui à disposição, toda a área de RI da empresa, para responder novos questionamentos que vocês porventura tenham. Agora eu gostaria de passar a palavra, devolver a palavra ao Rafael e ao Takamori para as considerações finais. Vamos lá, pessoal, obrigado. Reforço aí as palavras da Adri. A área de RI aqui continua à disposição. Tendo mais perguntas, a gente está aqui para ajudar. Takamori, contigo. Tá bom. Mais uma vez, obrigado. Acho que a gente atingiu mais de 200 participantes ao longo dessa call. Pelo que eu me registro aqui, uns 215. Obrigado pela audiência, obrigado pelo interesse. E para quem se conectou no meio da call, a primeira frase que eu falei foi da importância da gente agir tanto pelos canais oficiais, para contribuir diretamente para minimizar os impactos lá da tragédia, da enchente lá no Rio Grande do Sul, tanto por meio dos canais oficiais, com contribuição, PIX e tal, tem vários canais oficiais para isso, várias entidades que estão atuando diretamente, quanto também atuar nos grupos, nas proximidades, nos grupos de amigos e empresas que estão também contribuindo diretamente. Façam, por favor, tomem partido e ajam também. Obrigada. A videoconferência da ENGIE Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.